Olá, mais uma vez aqui e hoje para estudar um pouquinho aquilo que muita gente não gosta, mas eu adoro. Sabe o que é? É isso aí, discursivas. Pois é, né, professor? Às vezes a gente fala assim, nossa, essa prova é chata, essa prova eu tenho medo, é horrível. Não é não. Eu vou dizer o que eu sempre falo para você, escrever é prática. Começa agora, escreve todo dia, faça seus resumos, crie questões, responda questões, pegue questões objetivas, transforme em pequenos textos. Crie textos sobre determinados assuntos. Os resumos que a gente pode produzir para cada aula sempre nos ajudam bastante no concurso. Então, a gente vai começar agora a pensar na discursiva. E, nesse caso, especialmente para o concurso de Professor 2 no Rio de Janeiro. Vamos lá? Eu trouxe um pouquinho do edital, porque o edital sempre tem algumas informações preciosas que, naquele calor da emoção, a gente deixa passar e não percebe muito bem. Então, vamos lembrar aqui alguns aspectos que são fundamentais para a questão discursiva. Esses aspectos vão nos ajudar a resolver as questões que estiverem colocadas para a gente como desafio. Então, olha só o que o edital diz. A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, baseada no concurso programático constante do anexo único desse edital, será aplicada juntamente com a prova objetiva. Então, tudo que está no edital como elemento da parte objetiva faz parte também da prova discursiva. A prova tem o objetivo de avaliar o conhecimento do candidato, a capacidade de expressão na modalidade escrita e ainda coerência, coesão, clareza e objetividade, bem como a utilização correta do vocabulário e das normas gramaticais segundo o novo acordo ortográfico. E aí a gente lê isso aqui, passa batido e não presta atenção no que as palavras estão dizendo para a gente. Então vamos voltar e vamos ver o que de fato está escrito aqui. Esse item do edital mostra para a gente exatamente aquilo que vai ser cobrado. Então, você pensa o seguinte, a pessoa está lá, vai corrigir a sua prova. Quando ela vai corrigir a sua prova, vai corrigir a sua questão discursiva, ela tem que ter alguns critérios para essa correção. Porque senão a correção fica aberta demais, tem que ter critérios. Que critérios são esses? Está aqui no edital. Então, a primeira coisa é o conhecimento do candidato, a capacidade que o candidato tem de expressar esse seu conhecimento de forma escrita. Então, sabe que o conhecimento vai ser um item importante. Lógico que isso a gente já previa. Mas vamos ver essa capacidade de escrita, no que realmente ela se refere? E aí o edital vem trazendo para a gente, ó, coerência, coesão, clareza e objetividade. Coerência. Vamos lá, o que pode ser entendido como coerência? Se você afirma alguma coisa no primeiro parágrafo da tua resposta, obviamente que ao longo dessa resposta você vai precisar manter aquela mesma afirmativa. Você não pode se contradizer, senão você vai estar pecando no item coerência. Quando a gente pensa em coesão, todo o texto, ele precisa ser coeso, ou seja, ele precisa estar íntegro, ele não pode ter buracos nas ideias, ele não pode estar faltando, é como se a gente tivesse que costurar um parágrafo no outro, para que o texto pudesse ter uma certa continuidade, de forma que quem leia realmente entenda o texto como texto. Clareza, é sempre bom lembrar, a clareza significa que use as palavras do vocabulário correto. Use as palavras do vocabulário pertinente à área da educação. Não procura trazer vocabulário muito diferente. Eu vejo, às vezes, nas questões, as pessoas acham que tem que usar algum vocabulário diferente, bonito, e aí trazem algumas palavras e parece que a gente está falando com outro público, parece que são palavras que saíram de outro contexto. Uma questão que eu peguei usava a expressão regozijar. Regozijar não é uma expressão que a gente use na educação. Ela faz parte de um determinado contexto onde ela é bastante bem aplicada, mas no caso da educação, não. Então, evitem esses vocabulários, que às vezes parecem que são vocabulários da área do direito, às vezes parecem que são vocabulários da área da religião, e trabalha com as palavras e com o vocabulário que fazem parte do acervo da área da educação.
Então, é simples você ver isso, é só você pegar os materiais, os livros, ler e usar essas expressões, que são expressões que vão fazendo esse serviço para a gente. Então, preste atenção no item clareza. Além disso, eu sempre falo o seguinte, lógico que a gente sabe, de uma forma geral, utilizar a pontuação. Mas preste atenção, numa questão de concurso, eu vou dar uma dica para vocês. Evitem frases com mais de 3 linhas. Imagina a experiência de quem está corrigindo a tua prova. Quem está corrigindo a tua prova, pega várias provas, isso cansa. Você sabe como é cansativo corrigir prova, né? Então, você imagina quando você pega um texto que apresenta frases com 5, 6 linhas. Isso é extremamente cansativo. Quando o avaliador já está lá na 4ª linha, ele tem que voltar para reler, para poder ter novamente a ideia do que você está querendo dizer naquela frase. Então, o ideal é que a gente consiga usar a pontuação a nosso favor. Então, as vírgulas existem para que a gente possa fazer pausas. O ponto final existe para que essa pausa possa ser um pouco maior. Então, tenta organizar o teu texto de uma forma em que essas frases dentro de um parágrafo não fiquem maiores do que 3 linhas. É lógico, às vezes você precisa de um pouquinho mais para complementar um pensamento. Ok, mas de uma forma geral, usa essa regra de 3 linhas e lembra que um dos nossos trabalhos, uma das nossas propostas tudo bem, eu tenho que responder a questão, mas eu tenho que ajudar a quem está avaliando a minha prova a gostar da minha questão, a achar ali as respostas que são esperadas, as respostas àquela questão que foi colocada. E para isso, clareza é fundamental. Outra coisa que o próprio edital diz para a gente é em relação à objetividade. Quando a gente fala de objetividade, o que o edital traz para a gente é essa ideia de que a pergunta é X, a resposta tem que ser sobre X. Seja objetivo, procura não se perder quando você vai ampliar o tema. Às vezes o assunto é sobre, o tema da questão é sobre um assunto e a gente acaba, na nossa discussão, na escrita, a falar outras coisas e, na realidade, falar muito pouco ou quase nada sobre aquilo que foi, de fato, o tema inicial. Então, preste atenção para ser objetivo. Uma dica para você ser objetivo é evitar ficar em devaneios, tipo... sabe-se que, nota-se que, evidencia-se que. A gente tem que ter um cuidado muito grande para usar isso. Muito grande. Porque a gente pode cometer erros na relação da objetividade. Eu não estou dizendo para você que é proibido usar isso, de jeito nenhum. A questão é sua, a escrita é sua, e se você achar que é necessário, que é pertinente, use. Mas evite fazer vários parágrafos seguidos. Sabe-se que, nota-se que, evidencia-se que. Porque se evidencia-se, é amplo demais. Perca a objetividade. Nota-se como? Nota-se como? Sabe-se. Como é que foram esses processos de saber? Objetividade exige que você mostre conhecimento. Então, ao invés de dizer sabe-se que, é você quem tem que saber. Você afirma alguma coisa no lugar de você ficar elaborando, elucubrando. Sabe-se que é vago demais. Então, cuidado quando a gente fala, quando usa essas expressões, porque você pode perder alguns pontos importantes nesse quesito objetividade. Lógico que essas são questões que sozinhas também não dão conta de toda a questão da avaliação, porque ainda é bem marcado aqui no edital a ideia da utilização correta do vocabulário, das normas gramaticais, segundo o novo acordo ortográfico. Eu sempre gosto de fazer uma diferença com todos os professores que passam por essa experiência da questão discursiva. A questão discursiva, ela tem diferenças importantes de uma redação. Quando a gente fala de redação, a gente entende que um tema vai ser dado
e você vai ter que desenvolver esse tema e que a correção desse tema vai ser feita por um professor da área de português. Afinal de contas, é uma redação e essa é uma responsabilidade de um professor dessa área. Perfeito. Mas quando a gente fala de questão discursiva, tem algumas diferenças. Quem corrige a questão discursiva é um profissional da área respectiva do concurso. Portanto, se a gente tem questões discursivas sobre a questão pedagógica, sobre a prática pedagógica, sobre a teoria pedagógica, quem vai corrigir essa questão tem que ser um profissional que dê conta desse tipo de conhecimento. Ou seja, nós não estamos falando de uma correção que vai ser feita por professores de português. Nós estamos falando de uma correção que vai ser feita por professores da área da educação. Isso não quer dizer de jeito nenhum que a gente não vai prestar atenção nas normas, muito pelo contrário, até porque o edital é claro quando diz faça isso. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o olhar é um pouco diferente. O olhar é muito mais de buscar entender se o seu texto está coeso, se está claro, se está coerente, se respondeu aquilo que foi falado, do que ficar pensando naquela esquematização total de como tem que ser uma redação ou daquelas questões muito especiais da nossa língua. No entanto, sempre é cobrado do professor que o professor escreva bem. Portanto, erros de português não são bem vistos. Lógico que não são em lugar nenhum, muito menos numa prova de concurso para professores. Então, eu sei, todos nós cometemos erros, eu também cometo erros de português, ninguém é perfeito, essa língua é uma língua tão vasta, tão complexa, mas procura se certificar na hora da prova de que você está usando palavras cujas você tem total consciência de que a escrita está correta. Tenha cuidado também com as questões da concordância. Nós sabemos muito bem que a forma como nós falamos nem sempre pode ser colocada literalmente no papel. Então, cuidado com as expressões coloquiais que a gente usa por aí, por exemplo, a gente, como eu estou falando aqui com vocês, e tenta usar na questão a norma culta. Então, no lugar do a gente, nós vamos trocar por nós. Pensa bastante na concordância, nos verbos, nos plurais, porque é muito chato quando se pega uma questão e você tem erros que são erros considerados graves na perspectiva da norma da língua, na perspectiva dos aspectos gramaticais. Então, assim, isso, uma boa revisão ao final da escrita da questão, nos ajuda a fazer. Então, é importante que a gente tenha esse trabalho de olhar, de pensar, ver se os tempos verbais estão corretos, ver se a ortografia das palavras está correta, justamente para que você possa ter a sua questão bem avaliada. O Rio de Janeiro... Essa prova de ensino fundamental, ela tem uma peculiaridade. No item 3.3, traz essa peculiaridade para a gente. Olha, serão elaboradas 2 questões, devendo o candidato optar por responder a apenas uma dessas 2 questões apresentadas na prova discursiva. Então, a prova do Rio te dá opção. Você tem 2 questões, mas você só responde a uma delas. Isso é bom, porque você pode escolher aquela questão que te dá mais segurança. É muito bom você poder escolher e pensar assim, poxa, essa aqui vai me dar mais trabalho, essa eu não estou tão segura, vou optar pela anterior. Mas também há uma outra peculiaridade nesse concurso que vale a pena a gente falar. Esse concurso, ele apresenta somente 5 questões objetivas da parte de conhecimentos pedagógicos e essa discursiva. Olha o que acontece. Em outros concursos para o magistério, a prova objetiva, ela mesmo nos dá alguns elementos e algumas dicas, algumas pistas para a gente poder responder a questão discursiva. Nessa prova do Rio, isso já não acontece. Porque como o número de questões da parte específica é um número muito pequeno, a gente fica com possibilidade de ter 5 questões sobre assuntos que não envolvam absolutamente o assunto da questão discursiva. Então, respire fundo, estude, se prepare, use todos os conhecimentos que você tem para poder responder essa questão.
Continuando aqui no edital, o edital deixa claro que você vai ter que identificar o número da questão da sua opção. Então, a prova vai exigir isso, não esqueça isso. O último concurso que aconteceu aqui no Rio, várias pessoas esqueceram de assinar, assinaram no local indevido, esqueceram de colocar a frase de verificação da caligrafia, e essas são situações passíveis de uma eliminação. Lembra que você tem que colocar o número. Se você não colocar o número na questão, é como se você não tivesse respondido. O avaliador, ele não pode julgar, essa foi uma resposta para a questão X e essa para a questão Y. Então, não esqueça de colocar o número da opção da questão que você está respondendo. O candidato pode alcançar até 40 pontos no total, é o máximo que essa questão vai valer, 40 pontos. O candidato... Fala, galera, e aí, você está gostando dessa super aula? Você vai fazer o concurso para o Magistério do Rio de Janeiro? Então não perca tempo. Acesse o nosso site cidconcursos.com.br e adquira a turma completaça por apenas 10 parcelinhas de R$20. É o melhor custo-benefício do mercado. Então, meu companheiro, minha companheira, está esperando o quê? Venha para o Cid Concursos e seja um aluno diferenciado. Clique lá.